Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. O meu nome é Álvaro Samagai, eu sou o vosso host. Neste episódio vamos falar muito sobre o espaço e quem é que é a personagem mais importante do espaço neste momento é nada mais nada menos que Elon Musk. Portanto, vamos falar muito sobre Elon Musk outra vez, mas ele anda a fazer das suas sempre. Esta semana acho que foi assim a semana dele do ano. Mas aqui até vai ser, uma das partes até vai ser mais política do que sobre o espaço, mas ouçam para não perderem. Tem uma recomendação muito fixe no final também, vão lá ouvir e acho que vão dar, é uma coisa valiosa e acho que vai dar jeito a muita gente. E pronto, se têm gostado, continuem a ouvir, é o mais importante, é o que eu vos peço. Não se esqueçam de subscrever e deixar aí as reviews e deixar um comentário de vez em quando. Eu vou lendo também os comentários que vão deixando e alguns deles incluo aqui como notícias. E vamos para o episódio. Esta semana vamos começar com o mesmo interveniente que tem vindo a ser personagem principal aqui nas últimas semanas do podcast, que é Elon Musk. Desta vez, por motivos se calhar não tão bons, em que ele basicamente ofereceu $1 milhão para alguém votar. Não foi bem assim, mas já vamos partir então esta notícia. Portanto, Elon Musk adotou um bocadinho a mesma tática que alguns youtubers têm feito de oferecer dinheiro a pessoas que os seguem ou no Instagram ou que são subscritoras ou etc. Aleatoriamente e portanto passando esta tática para a política, o que ele fez foi criou uma PAC que se chama America PAC e uma PAC é uma Political Action Committee e no fundo é uma organização que serve para recolher fundos e apoiar uma campanha política. Neste caso, ele gerou esta PAC, doou cerca de 70, 80 milhões de dólares para esta PAC e o objetivo é apoiar a campanha de Donald Trump, como já tem sido público que ele é apoiante de Donald Trump e quer que o Donald Trump seja o próximo presidente dos Estados Unidos. E então, num dos rallies, portanto, num daqueles saídas à rua da campanha, na Pennsylvania, que é um dos swing states, portanto, a política nos Estados Unidos, quem ganhar o Estado ganha todo o Estado, ou seja, aqui, por exemplo, em Portugal, fazendo aqui o paralelismo, vamos pensar no Porto. O Porto tem, vou dizer, 40 deputados, isto para as eleições legislativas. Portanto, o Porto tem 40 deputados, se o AD, que foi quem ganhar 23, não significa que ele fique com os 40 do Porto, vai ficar com 23, depois o PS vai ficar com outros, se calhar 15, e depois os outros partidos vão ficar com menos deputados. No caso dos Estados Unidos não, e para as presidenciais o que acontece é que quem ganhar o Estado ganha todos os votos daquele Estado e, portanto, depois cada Estado também tem um número, conforme a população e a relevância para o país e etc. E, portanto, quem ganhar aquele Estado fica com os votos todos daquele Estado. Pensemos, quem ganhasse o Porto ficava com todos os deputados do Porto. Seria assim, mais ou menos, este o paralelismo. Então, estes swing states, chamam swings exatamente porque andam de um lado para o outro, são estados em que os resultados normalmente são imprevisíveis, mas por outro lado prevêem quem será o vencedor. Ou seja, toda a gente sabe que estados como Califórnia, como Nova Iorque, por exemplo, vão ser ou foram historicamente estados democratas, portanto ganharam sempre, ou quase sempre, praticamente sempre, os candidatos democratas. Estados como, por exemplo, o Texas são estados republicanos. Isto não significa que nas cidades grandes os democratas até vençam, mas no estado como um todo eles acabam por perder, e portanto os estados que decidem as eleições são estes swing states, estes battlegrounds, que é onde os políticos também focam grande parte da sua campanha. E portanto, num rally na Pennsylvania, o Elon Musk deu um cheque de $1 milhão a um membro da audiência que ele foi ao rally do Trump e até falou,
mostrou o seu apoio lá no palco. Isto, Pennsylvania, se não me engano, foi onde Trump até foi baleado, portanto foi assim um return lá ao sítio. E deu $1 milhão a um membro do rally que estava lá a ver. O que é que ele disse? Ele disse que ia dar $1 milhão por dia a pessoas que tinham assinado a petição dele da America PAC, sendo que a petição poderá até ter alguma boa intuição, ou neste caso que tenha sido feita de boa fé. Portanto, o objetivo dele é que as eleições se tornem mais transparentes e mais tecnológicas. Não sei se isto é bem não sei se não podem ser coisas antagónicas aqui, mas o objetivo dele é esse. E, portanto, ele fez uma petição dentro da America PAC e se ele vai sortear $1 milhão por dia a pessoas que tenham assinado a petição e que estejam registadas para votar. O que é que estes requisitos mostram? Mostram que Elon Musk não quer, se calhar, ou que pelo menos o objetivo primário pode até ser que mais gente assine a petição, mas há aqui um objetivo escondido, que é fazer com que no fundo é motivar o voto no partido que ele defende. Isto porquê? Porque ele só está a doar para quem tem assinado a petição, portanto já está a mostrar alguma inclinação para o Partido Republicano, e depois só está a doar a quem já esteja registado para votar. Portanto, isto mostra que tem de ser pessoas que possam depois concretizar esta intenção que já devem ter por terem assinado a petição. Ele disse que depois ia expandir, isto começou só na Pensilvânia, ele disse que depois ia expandir para o resto dos swing states, como Georgia, Nevada, Arizona. Ou seja, no fundo, isto mostra que ele está a tentar, se fosse só pela petição, não interessava onde é que as pessoas vivem. Portanto, isto mostra que de certa forma ele está a tentar influenciar aqui os votos. E isto é ilegal, é contra a lei federal dos Estados Unidos, levar alguém a votar ou levar alguém a registar-se para votar, e portanto ele pode dever aqui multas se isto for investigado. Ou seja, se ele não parar e isto for investigado, ele pode ter multas até $10 mil por cada vez que faz, o que, pensando bem, até é um bom return on investment. Portanto, ele está a pagar $1 milhão e $10 mil no fundo por cada voto que compra. É sim, ele tem muito dinheiro, mas não sei se consegue comprar a eleição totalmente. Mas só o efeito de eu vou-me registar naquela petição porque posso vir a ganhar $1 milhão. É este efeito de gato de Schrödinger, de vou-me registar porque posso vir a ganhar, pode levar muita gente a registar-se e depois acabar por ir votar no Partido Republicano. Não só na petição, como a registar-se para votar, para depois votar no partido. E portanto, também há aqui uma das multas são $10 mil ou 5 anos preso, e acho que ele não quer que isto lhe aconteça. O que é que eu acho e o que é que os comentadores também acham que pode estar a acontecer? Ele acha que se Donald Trump ganhar, e portanto ele está bastante convicto disso, provavelmente Donald Trump não vai chateá-lo por esta ação que foi ilegal dele estar a influenciar a votação. Ou seja, Donald Trump ganha, ele tem poder sobre algumas das instituições do Estado americano e provavelmente vai fazer com que esta notícia acabe por ficar esquecida e que mais ninguém fale disso e que não se levante nenhum processo contra Elon Musk. Isto já aconteceu algumas vezes, ou seja, Trump já perdoou alguns dos seus aliados, isto porque o America PAC já doou mesmo muito dinheiro para a campanha de Donald Trump, também um bocadinho para combater a quantidade absurda de dinheiro que foi levantada pela campanha de Kamala Harris. Donald Trump estava bastante abaixo e, portanto, o Elon Musk achou que tinha de ser ele a compensar este gap financeiro. Mas pronto, há aqui uma questão ética, que é, ele até pode ter uma boa intenção em criar a petição para efetivamente tornar as eleições mais transparentes, apesar dos Estados Unidos historicamente não ter problema em termos de eleições, mas claramente há aqui uma segunda intenção, que é incitar ao voto
daquela forma, ou seja, não é saiam e vão votar em quem vocês acreditem, é votem do meu lado, porque se mostrarem que vão querer votar do meu lado, podem vir a ganhar $1 milhão, e $1 milhão é mesmo muito dinheiro, é life-changing. Portanto, havendo essa possibilidade, de certeza que há muita gente que se vai, entre aspas, vender por isso. Claro que ele não sabe depois se as pessoas vão votar, não é? E se vão votar daquela forma, mas de qualquer forma acaba por trazer pessoas para aquele ambiente e para a campanha e para os temas que lhe estão associados. Já que estamos a falar do Elon Musk, ontem também saiu uma notícia interessante aqui no New York Times que mostra a relação de amor-ódio que ele tem com o governo americano. Portanto, as empresas do Elon Musk, a Tesla, a SpaceX e a Starlink e mesmo a Neuralink, um bocadinho menos, claro, são das maiores, principalmente a SpaceX, são dos maiores contractors do governo americano, ou seja, o governo americano dá muito dinheiro para a SpaceX desenvolver tecnologia e produtos e etc. para eles, a Tesla também. E por outro lado, ou seja, o Elon Musk recebe muito dinheiro deles e mesmo bolsas, não são bem bolsas, é fundos para desenvolvimento. Por exemplo, a Tesla, houve uma altura muito icónica da história da Tesla em que a Tesla ia entrar em falência, ele já andava a pagar salários do próprio ordenado e de repente recebeu um contrato gigantesco, ainda era o Barack Obama que estava no governo, neste caso na presidência, e isso acabou por salvar a Tesla. Depois a SpaceX a mesma coisa, ganhou imensos contratos da NASA para construir os foguetões, etc. E portanto há aqui um love affair gigante, um love-hate affair gigantesco entre os departamentos do Estado americano e as empresas do Elon Musk. Isto porque também há imensos processos, tanto investigações a nível nacional, portanto Federal Investigations, e depois batalhas de regulação, como é o caso, por exemplo, dos Full Self-Driving Cars, ou seja, aquilo está numa batalha eterna de regulamentação, uma série de investigações à Neuralink por questões éticas. O Twitter também tem uma série de investigações por hate speech e esses problemas todos. E portanto, eu acho que a estratégia dele de apoiar Donald Trump passa muito por vou apoiar o candidato que provavelmente me vai continuar a dar mais dinheiro destas instituições públicas e que vai ignorar grande parte desta legislação para eu poder continuar a funcionar com as minhas empresas. Um exemplo disto é, ele agora fez o lançamento lá da SpaceX e ele quer livrar-se de uma quantidade gigantesca de água que está poluída pelo combustível, pela utilização e construção do foguetão. E ele teve de pedir uma licença ao estado do Texas para poder fazer essa libertação da água, não sei aonde, mas para poder livrar-se dessa água que está poluída. E o estado de Texas, pronto, pôs as suas restrições, obviamente, porque isso pode estragar lençóis de água e, portanto, pode estragar pode estragar a vida a uma série de pessoas. E ele disse que este tipo de legislação faz com que ele não consiga inovar tão rapidamente e faz com que os humanos não cheguem a Marte tão rápido. Portanto, ele é assim um bocadinho libertário neste sentido e provavelmente acredita que apoiar Donald Trump é a melhor maneira de chegar ou de se livrar destas amarras burocráticas para poder fazer no fundo o que lhe apetece. Claro que não devia ser assim, não é? Há leis e há regras por algum motivo, principalmente quando são questões deste género, mas por exemplo, outra coisa que ele até se veio queixar no Twitter foi agora durante o furacão Helena, havia um contrato que estava prestes a ser assinado com a SpaceX para porem Starlink, satélites Starlink sobre aquela zona, portanto para fornecerem internet naquele estado, no North Carolina, e entretanto esse contrato foi revogado. E veio o furacão e ficaram sem conexão e portanto houve pessoas que provavelmente ficaram sem comunicação e podem ter morrido por causa disso, e é isso que ele diz. Ele diz lawfare costs lives,
e portanto é outro exemplo da luta que ele tem, apesar de ser uma luta de ok, vocês iam-me dar dinheiro, já não estão a dar dinheiro, também têm processos contra mim e portanto eu agora vou reclamar convosco. Ou seja, ele acaba por ser um bocadinho impune, mas por exemplo, só o ano passado a NASA deu 2,2 mil milhões de dólares à SpaceX para garantir a nova, que está a faltar o nome, mas o veículo que vai aterrar na Lua, portanto o rover, o Moon Rover. Este ano também outro contrato de mais 2,2 mil milhões de dólares para desenhar, testar e construir um novo Space Landing System para os astronautas. Portanto, acho que foi um bocadinho aquilo que ele deve ter mostrado agora nesta última semana. Vendeu, por exemplo, tactical vehicles, portanto, veículos para levar, que se usam muito na guerra para levar, por exemplo, militares, a embaixadas americanas na Islândia. Vendeu os serviços da Starlink ao Departamento de Agricultura. Portanto, tem aqui uma série de negócios com o Estado americano que lhe dão muito dinheiro, e aliás é por causa disso também que a SpaceX é uma empresa, apesar de ser privada, que vale imenso dinheiro, é porque tem estes contratos gigantescos com, no fundo, um cliente que é super estável, que é o governo americano, e isto também funciona muito porque nos Estados Unidos acaba por ser mais comum aquilo que nós aqui em Portugal chamamos de ajuste direito, ou seja, o Estado faz muitos negócios com empresas privadas porque há muita coisa que não tem, portanto, que não tem esses serviços, não consegue construir e, portanto, delega muitas das coisas e faz muitos contratos com essas empresas. Isto é muito visível, principalmente na parte da defesa americana, ou seja, existem ali 4 ou 5 empresas, como por exemplo a Lockheed Martin, a Boeing, que são as empresas que constroem todo o armamento que as Forças Armadas americanas usam, e portanto essas empresas enriqueceram, e são empresas que valem trilhões, não sei se valem trilhões, mas valem bilhões de dólares, exatamente por causa desses contratos gigantescos com o Estado americano. Há um site que se chama usaspending.gov, que eu vou deixar aqui na descrição, onde vocês podem ver todos os contratos do Estado e de que departamento é que vem, se vem da NASA, se vem do Departamento de Justiça, se vem do Departamento de Defesa, etc. E qual é que é a empresa que recebe esse dinheiro, quanto é que recebe, para que é que o dinheiro vai. Por acaso é muito interessante eles terem isto aqui tudo público e tudo discriminado e com os dados com qualidade. Portanto, tem aqui uma série de indicadores mesmo por região, quais é que são os objetivos daquele funding em específico, quando é que vai ser pago, como é que vai ser pago, etc. Pronto, que se tiverem curiosidade, se quiserem dar uma vista de olhos, vou deixar aí o link na descrição do episódio. Vou só dar mais aqui um exemplo que encontrei, entretanto, depois de estar a gravar o episódio, que é engraçado e mostra mesmo as duas faces no mesmo caso. Portanto, a NASA acordou pagar cerca de 4,4 mil milhões de dólares para levar os astronautas à Lua, em 2 missões futuras, que ainda não há datas. E, aliás, este lançamento agora foi exatamente uma demonstração da tecnologia que eles estão a desenvolver para isso, mas, por outro lado, portanto, a NASA deu este dinheiro porque quer ter aquele problema resolvido e acha que a SpaceX é o melhor candidato. Por outro lado, a FAA, que é, no fundo, a federação que regula a aviação nos Estados Unidos, ou seja, tudo o que é aviões comerciais e não comerciais tem de passar pela FAA. Pensem numa ASAI para os aviões, começou a processar a SpaceX por ignorar uma série de licenças e de requerimentos que tinha de ter para poder voar, para poder fazer aqueles lançamentos naquele sítio, por causa de questões de fauna e etc, em que iam afetar os ecossistemas ali à volta. E, portanto, 2 entidades, uma a dar dinheiro e outra a pedir dinheiro. Entretanto, o Elon Musk vai contraprocessar a FAA por excesso isto tem um nome aqui, que é Regulatory Overreach, portanto no fundo é excesso de regulação e que isso o impede de chegar à missão dele, e portanto isto mostra mesmo aqui a dualidade. Isto também vai contra um bocadinho, se calhar, ou melhor, está alinhado com a estratégia dele de apoiar Donald Trump para depois receber algum desse benefício, mas por outro lado ele não vai poder ser um
um advisor do Donald Trump, pelo menos não eticamente, porque tem demasiados negócios e demasiados processos com o Estado americano. Ou seja, no fundo há ali um conflito de interesses que se calhar era melhor resolver antes, mas não tenho certeza que não vai ser resolvido antes, das eleições, e pronto, e claramente há interesses. Portanto, acho que ele ser um advisor do Donald Trump pode não ser muito bom para ele, porque vai só meter ainda em mais emprenhadas legais, de certeza absoluta. Esta semana também houve um leak das passwords da autoridade tributária portuguesa. Não foi bem um leak na medida em que hackers conseguiram aceder ao sistema e distribuir as passwords, foi mais uma lista de passwords que apareceu, não se sabe bem de onde, e essas passwords foram obtidas a partir de malware, uma coisa que se chama infostealers, que no fundo são sites de phishing ou etc, em que as próprias pessoas que acedem ao portal das finanças, partilham lá a informação, acham que estão a partilhar no site correto, mas estão a dar essa informação aos hackers. E portanto há uma lista de 12.400 ou 12.470 passwords, utilizadores e passwords para o portal das finanças. Entretanto, das notícias que eu li, essas passwords já foram revogadas para obrigar as pessoas a mudar a password, mas isso mostra que é necessário ter sempre cuidado em relação às passwords que usamos, não usar passwords repetidas, porque eu agora consigo ver à lista uma pessoa qualquer e que se calhar testar aquela password noutros serviços, se for a mesma vou conseguir entrar. Coisas como a autenticação de 2 fatores também são super relevantes, mesmo que eu tenha acesso à password, depois não consigo entrar porque preciso do telemóvel ou etc. E portanto isso é relevante ter também. Estou aqui a dar um bocadinho de informação sobre passwords. E depois um facto também engraçado que entretanto descobri é que muitas daquelas passwords podem ter vindo de os contabilistas gerirem as contas das pessoas e não terem uma higiene de cibersegurança muito, muito elevada. Ou seja, por exemplo, um contabilista se calhar gere 100 contas e esse contabilista foi comprometido por esse software de roubo de identidade e, portanto, todas aquelas 100 pessoas que são clientes daquele contabilista vão ver os seus dados breached. Entretanto, também houve um ataque informático à agência de modernização portuguesa, mas que as coisas não estão relacionadas, já vieram dizer que não teve nada a ver, e aí, pelo que se sabe, não houve leak de dados. Isto também aconteceu, mas num nível um bocadinho diferente, e foi numa empresa que se chama 23andMe, isto é uma empresa americana, que é uma empresa de genética e de genealogia, acho que é assim que se pode dizer. No fundo, o que faz é, nós enviamos, aquilo como funciona, nós enviamos uma amostra de ADN ou DNA para essa empresa, eles fazem a sequenciação do material genético e depois dizem-nos coisas como pretensão para doenças, predisposição, para doenças, qual é que é a nossa, de onde é que nós, ou seja, quais é que são os ramos mais comuns que chegaram da nossa ascendência, por exemplo, se viemos provavelmente 10% de Itália ou 20% daquela etnia ou etc. Portanto, é uma coisa engraçada, acho eu, pelo menos pode vir a ser muito útil, não tanto pela parte da genealogia, acho que isso é só mesmo curiosidade, mas até pela parte ou melhor, há de haver alguns casos relevantes para isso, mas para a maior parte das pessoas provavelmente será curiosidade, mas para a parte da genética, de perceber predisposição para certas doenças, e se essas doenças forem preveníveis de alguma forma, pronto, é possível atuar sobre isso. Mas o que aconteceu foi que houve um leak. Esta 23andMe tem cerca de 14 milhões de clientes, cerca de metade viram os seus dados espalhados pela internet, e entretanto isto começou em abril de 2023, e eles em outubro de 2023 anunciaram que houve hackers que conseguiram aceder aos sistemas informáticos deles, e depois em dezembro disseram que tinha sido metade metade dos clientes a serem hackeados. Houve certas ancestries que foram atacadas com mais vigor, que foi os chineses e os judeus Ashkenazi, e esses judeus Ashkenazi são os que moravam no centro da Europa, portanto Alemanha, França, Norte de Itália, etc. Ali na altura
do Império Romano. E em janeiro deste ano, 2024, foi imposto um processo legal contra esta empresa por não garantir a segurança dos dados dos seus clientes. Entretanto, este processo de 30 milhões de dólares foi aceito, ou seja, eles aceitaram o deal e vão pagar até um máximo de 10 milhões de dólares para alguns clientes que tenham sofrido esta falha de segurança informática. Que coisas é que entram aqui na indemnização? Portanto, custos que as pessoas tenham tido de identity fraud ou seja, de alguma coisa alguém que tenha usado a identidade deles, portanto todos esses custos vão ser recompensados. Vão ser recompensados também custos de segurança física, ou seja, alguém que por ter os seus dados expostos na internet, os seus dados mais privados, literalmente os dados ao nível celular expostos na internet, tenham de ter contratado seguranças de guarda-costas, etc., também vão ver os seus custos. E depois também custos custos relacionados com saúde mental, ou seja, pessoas que ficaram muito preocupadas e que tiveram problemas mentais e problemas de saúde mental relacionado com terem perdido estas informações. Residentes também de alguns estados, como Alasca, Califórnia, Illinois e Oregon, vão poder também pedir reembolso porque existem leis de privacidade genética. Portanto, aqui estes estados já estavam no fundo preparados para este tipo de empresas e de tecnologia nova, mas aqui o máximo que eles podem pedir só porque sim, só por viverem naquele estado, ou seja, tirando a parte dos custos e dos danos, são $100 só. E depois pessoas que também tenham visto a sua saúde, a sua personal health information, portanto, ou seja, nós temos os dados genéticos, ou seja, as pessoas podem ter perdido, ou os dados que foram espalhados podem só ter sido de aquela pessoa é de uma X etnia ou veio de uma X zona, mas também há dados de saúde e essas pessoas, ou seja, esta pessoa tem aquela doença ou aquela pessoa vai ter aquela doença porque tem aquele gene específico. Há genes que, por exemplo, codificam para cancros, certos cancros específicos. E, portanto, dados de saúde e não só genéticos, essas pessoas também vão poder pedir $100. Não é muito, mas ok. O que é que se pode fazer com estes dados? Para além de serem dados altamente pessoais, ou seja, impersonation, não sei como é que se diz em português, mas, portanto, falsificação da identidade é um dos use cases, certamente. Depois também existe só a partilha de informação altamente sensível que as pessoas não querem ver partilhada. Por exemplo, lá está, se eu tiver predisposição para uma doença e for CEO de uma empresa, se calhar, ou predisposição até a própria da doença, e se calhar isso vai fazer com que a minha empresa, depois de saber isso, já não acredite tanto nas minhas capacidades, mesmo que elas não sejam afetadas pela doença, ou não acredite tanto na minha longevidade. Isto viu-se, por exemplo, quando o Steve Jobs tirou uma licença, uma baixa médica, as ações da Apple desceram, porque, lá está, ele era o CEO, não sabia o que é que estava a passar, ele na altura tinha cancro, mas acho que ainda não era público, ele tirou uma baixa médica, provavelmente para poder descansar ou tratar-se, etc. E isso fez com que as ações da empresa caíssem e depois, pronto, isso mexe com muitas outras coisas, principalmente quando é uma empresa tão grande. Mas pronto, existem aqui algumas coisas e depois existem também uma utilização que eu vou dizer que não é nada ética, mas nenhuma destas é no fundo, mas que é de usar esses dados para alterar os preços das seguradoras, os prémios das seguradoras. Ou seja, se eu souber que uma pessoa tem uma predisposição genética para um certo tipo de cancro, se calhar não vou querer, eu seguradora não vou querer dar-lhe um seguro que cubra todos os custos do cancro, porque eu sei que aquela pessoa provavelmente me vai dar prejuízo. Claro que isto não é nada ético e espero que as seguradoras não usem estes dados, até porque são dados ilegais. Mas sim, é o perigo no fundo de darmos dados de saúde a empresas que depois podem não ter a capacidade e a infraestrutura tecnológica para se protegerem de ciberataques. Por exemplo, certamente uma Apple ou uma Google ou uma Microsoft estarão mais protegidas e têm departamentos gigantescos só a pensar em ciberataque e privacidade de dados, etc. E estas empresas que são mais pequeninas, cujo foco é muito mais, se calhar, a parte de
fazer uma segmentação rápida e todo o processo, todas as operações que estão por trás disso, se calhar não se vão focar tanto ou focaram-se mais tarde na história da empresa em cibersegurança e, portanto, os seus sistemas não estão tão maduros e não estão tão protegidos. E apesar de terem dados super relevantes, como aquilo não era o core deles, ou como não afeta uma grande quantidade de pessoas ainda, não é? 14 milhões de pessoas é muito, mas face ao mundo todo não é nada, acaba por, se calhar, eles, olha, isso não é tão relevante agora, vamos mas é focar primeiro em melhorar processos X ou Y, e portanto depois acontecem estas coisas, o que mostra que mesmo empresas que não são empresas inerentemente tecnológicas, a partir do momento em que lidam com dados das pessoas, e eu penso, por exemplo, em hospitais, aqui em Portugal nós temos um sistema público, mas nos Estados Unidos os hospitais são tendencialmente privados e, portanto, cada hospital terá o seu sistema de informático com os dados dos doentes, e não é o core, ou seja, gerir dados não é o core do hospital. Certamente vão estar a olhar para este caso e a pensar, olha, nós devíamos proteger-nos mais porque se algum hacker conseguir aceder aos nossos records, estes records de saúde naquele momento se calhar até são mais valiosos do que os dados genéticos de pessoas que querem saber só qual é que é a sua ascendência. Ok, agora assim umas mais pequeninas. Os AirPods Pro, eles agora anunciaram no evento de setembro as features de ajuda à audição e pelos vistos os experts têm testado e acho que são mesmo muito boas, tanto na parte da proteção como na parte do teste. Acho que são medical grade, ou seja, conseguem medir efetivamente se a pessoa está com perda de audição e em que frequências. Portanto, malta que tem os AirPods Pro, os novos, os dois AirPods Pro 2, portanto os que saíram para aí em 2022, 2021, por aí, não sei, com a nova atualização de software provavelmente vai poder fazer estes testes e identificar se tem esses problemas. Depois eu não tenho este dispositivo, mas gostava de testar e de ter feedback, e quando tiver também partilho aqui para vocês saberem. A xAI, que é a empresa de inteligência artificial que está a desenvolver um modelo que é o Grok para combater a OpenAI e o GPT e etc., vai lançar. Eles antes só tinham um chat, que só estava disponível para pessoas que fossem subscritoras do Twitter Blue, ou X-Blue, não sei como é que se chama, mas no fundo é a subscrição da plataforma. E agora eles lançaram a Enterprise API, portanto vai ser possível construir por cima deste modelo. Ainda não se sabe bem que tipo de utilizações é que vão ser melhores para este modelo. Por exemplo, OpenAI sabe-se que conversação à partida vai ser melhor do que no Claude, mas o Claude, por exemplo, é melhor para aplicações em que a programação é o foco. Ou seja, o Grok de certeza que vai ter aqui algum tipo de forte, não é? Ou nem que seja ser mais barato, por exemplo, ou ser mais rápido, e isso faz com que alguém vá pegar nestes modelos e vá testá-los e vá construir por cima deles. Malta que já tem aplicações a usar estes modelos, se calhar vale a pena passar os olhos no Grok para perceber se o que eles oferecem é mais interessante ou não do que os outros modelos que já temos. Mas pronto, a API agora está disponível, portanto vai ser possível construir por cima deste modelo, apesar de o Elon Musk defender muito open source e etc. Este modelo acaba por não ser open source. A Twitch bloqueou todos os novos utilizadores de Israel que vinham de Israel e Palestina desde 7 de outubro. Portanto, 7 de outubro de 2023 houve os ataques do Hamas em Israel. A Twitch, para prevenir live stream desse tipo de conteúdo, portanto, conteúdo terrorista e etc., eles bloquearam as contas novas que viessem das localizações Israel e Palestina. O que aconteceu foi que se esqueceram de desbloquear e, portanto... as contas novas estão bloqueadas há um ano, e só agora, a propósito de uma investigação que uma newsletter que se chama 404 Media fez, é que eles perceberam, espera, nós ainda não desbloqueamos estas contas e, portanto, contas novas que viessem de Israel e Palestina tiveram um ano sem poder ser criadas. Provavelmente as pessoas arranjaram maneiras de ir à volta disso, mas é isso. Já que falamos de espaço e de ir à Lua, a NASA anunciou que os fatos lunares da próxima missão à Lua, ponto número 1, vai ter mulheres, essa missão, e os fatos lunares vão ser construídos por duas empresas que fizeram uma parceria. Uma empresa que se chama Axiom Space, que faz efetivamente material lunar,
e a Prada, que nós conhecemos como marca de roupa. Eles fizeram uma parceria para a Prada desenhar os fatos e depois a Axiom Space, com a sua engenharia, com a sua equipa de engenharia, construir os fatos. E, portanto, a próxima mulher na Lua vai usar um fato Prada para andar lá aos saltinhos nos montes lunares. Esta missão pode ser ou espera-se que possa ser até em setembro de 2026. Acho que lá estará dependente da tecnologia da SpaceX e de o Elon Musk não se meter em mais problemas, mas setembro de 2026 é a data que a NASA queria ter pronta, mas vamos ver como é que corre. O James Cameron, portanto o filmmaker, fez um move engraçado, que foi, juntou-se ao board da Stability AI, que é uma empresa que desenvolve modelos de AI para gerar vídeo, portanto animação, 3D, etc. James Cameron, que foi o filmmaker por trás do The Terminator, Aliens, Titanic, os filmes do Avatar, e aqui nos filmes do Avatar foi onde ele fez muito trabalho de desenvolvimento de novas tecnologias para efeitos especiais e, portanto, acho que faz sentido agora juntar-se à Stability AI. É um move interessante porque a Stability AI provavelmente já tem muito conhecimento de engenharia, mas se calhar ter uma pessoa da indústria de filmes que sabe exatamente aquilo que precisam, exatamente aquilo que ele teve de passar e que se calhar as tecnologias que teve de inventar na altura para conseguir criar os ambientes que queria nos filmes e que provavelmente muitos deles não estariam ao nível que ele queria, faz sentido porque é uma pessoa super acreditada e, portanto, as sinergias de certeza que vão funcionar muito bem. Uma curiosidade de James Cameron é que ele já é uma pessoa que investe muito em tecnologia, portanto é uma pessoa que já está muito por dentro também deste design e desta área de design e engenharia. E ele há uns anos foi num submarino que se chamava o Deep Sea Challenger ao ponto mais fundo, ou melhor, ele quebrou o recorde, não foi ao ponto mais fundo do mar, mas quebrou o recorde de mergulho até ao ponto mais fundo até que os humanos já foram, que foram 10.908 metros, portanto 10 km abaixo da superfície do Oceano Pacífico. Isto foi num submarino que ele ajudou a desenhar e a construir, de uma empresa que se chama Deep Sea. Portanto, é uma pessoa que é muito curiosa e de certeza que vai ter muito a dizer aqui na Stability AI. E por último, esta semana, ontem, dia 21, eu estou a gravar isto na terça-feira, esta semana, dia 21, também entrou em vigor uma coisa que se chama o Passe Verde ferroviário, cá em Portugal, e que dá direito a, durante um mês ou 60 dias ou 90 dias, portanto, não é um mês do início ao fim, é durante 30 dias ou 60 dias ou 90 dias depois de ser comprado, a andar ilimitadamente, entre aspas, nos comboios em Portugal, em algumas das linhas. Portanto, intercidades é possível fazer 2 viagens por dia, e aqui acho que há imenso valor, porque o passe custa 20 euros ou 21 euros, só uma viagem de intercidades compensa o valor do passe logo. E depois, em algumas linhas também, ou melhor, em algumas partes de linhas da rede ferroviária do Porto, das linhas que saem do Porto e das linhas que saem de Lisboa, também vai dar para usar este passe ferroviário. Portanto, se acham que vão usufruir disto, investiguem para perceber se faz sentido para vocês. Existem algumas regras, os bilhetes têm de ser comprados com alguma antecedência, etc., mas acho que mesmo assim pode ser uma oportunidade que compensa bastante face às viagens que vamos fazer. Nós vamos estar no Web Summit e, portanto, de certeza que vamos usar este passe para chegar a Lisboa. E foi isto. Esta semana falamos muita coisa, espero que continuem a gostar. Temos a newsletter, amanhã sai o sorteio de quem ganhou as chávenas, portanto ainda podem participar até ao fim do dia da manhã. Deixei o link também na descrição. Se têm gostado, deixem aí mais reviews, subscrevam e partilhem com mais malta. Se quiserem apoiar ainda mais, tem a Donation Box, vocês já sabem estas coisas todas. E pronto, vemos para a semana.